Vem cá, me conte uma coisa. Por que a América Latina é subdesenvolvida? Você sabe me dizer? Por causa da colonização. As colônias americanas foram colônias de povoamento e as colônias da América Latina foram colônias de exploração. Porque os países fortes não dão espaço para ela crescer. E também pelo passado extrativista, também, que teve que a América Latina foi uma colônia de extração, né? Daí não teve desenvolvimento igual as colônias do norte, que foram tidas para ser uma nova nação para a Europa. Isso. A Europa sugou. Exploraram demais? Exploraram demais e não ajudaram a se desenvolver. A Europa velha sugou tudo que tinha e o que sobrou virou isso. Enfim, se você parar para pensar, boa parte do atual quadro de subdesenvolvimento da Hispano-América, da América Latina como um todo, é responsabilidade do processo de colonização e de exploração econômica. No caso da Hispano-América, nós tínhamos duas principais áreas de exploração. A primeira restrita à América Central e ao México. Essa área, o antigo Império Azteca, forneceu muito ouro aos cofres espanhóis. Uma outra área importante é a área do Peru, onde o antigo Império Inca habitava. Nessas áreas, a prata foi extraída, principalmente em minas no Alto Peru, como a mina do Potosí, atual cidade boliviana. Temos que destacar também a importância de atividades agrícolas para a colonização da Hispano-América. Por exemplo, a Venezuela, fornecedora de cacau. Temos que destacar também a importância do Caribe, das Antilhas, né? As Antilhas fornecedoras de açúcar para a Espanha. Temos que destacar também a Argentina, grande fornecedora de couros. Agora que nós analisamos as principais atividades econômicas, temos que falar na organização da mão de obra na Hispano-América. Temos três sistemas principais de exploração da mão de obra. O primeiro deles é a mita. Eu vou te ensinar um macete para você nunca mais esquecer as características dessa forma de organização da mão de obra. Mita começa com MI. MI lembra mineração. Esse sistema de mão de obra era aplicado principalmente em atividades de mineração. E nesse sistema de mita trabalhavam principalmente os índios. Já o T de mita, lá no meio, lembra a palavra temporário. É porque os índios recrutados para trabalhar na mineração, no sistema de mita, não trabalhavam de maneira permanente, mas apenas em alguns meses do ano. Lá no final, a letrinha A vai te lembrar de mão de obra assalariada. É porque os índios recebiam um salário para trabalhar na mita, na mineração, nesse tempo determinado, nesse tempo pré-estabelecido. Tudo bem que o salário não era lá grandes coisas, mas eles recebiam um salário mínimo. Bem, agora vamos falar de um outro sistema também relacionado à mão de obra indígena, que é a encomenda. A encomenda era um sistema de trabalho onde os índios trabalhavam na mineração, mas principalmente em atividades agropastoris. Eles trabalhavam de maneira permanente, não temporário como na mita, e não recebiam salário. Em troca do seu trabalho, geralmente recebiam a proteção do encomeendeiro e, além disso, a catequização. Olha, bom salário, né? O cara trabalha e, em troca, tem a sua cultura destruída. Fazer o quê? A escravidão negra foi utilizada principalmente nas áreas das Antilhas, na América Central, onde se produzia açúcar através do sistema de plantation, caracterizado pelo latifúndio, pela monocultura e, é claro, pela escravidão. O escravo também foi utilizado principalmente a partir do século XVII nas minas, após a grande mortalidade dos índios, para substituí-los enquanto mão de obra. Agora nós vamos falar sobre uma outra parte da América, que é a América inglesa colonial. Vamos nos remeter inicialmente à colonização inglesa na América do Norte, aquele grupo de colônias que você chama de 13 colônias, que dão origem mais tarde aos Estados Unidos da América. A colonização das 13 colônias, ela começou um pouco depois em relação à colonização portuguesa e à colonização espanhola. Ela é mais característica do finalzinho do século XVI e início do século XVII. É interessante apontarmos alguns fatores que impulsionaram a colonização das 13 colônias da América do Norte inglesa.
Entre esses fatores, podemos destacar, por exemplo, o governo de Elizabeth I, da rainha Elizabeth I, que governa de 1555 a 1603, organiza uma política favorável à colonização, estimulando a navegação, estimulando atividades como a pirataria, a corsaria, aí o lendário corsário Sir Francis Drake. A Elizabeth I dá um grande estímulo à navegação inglesa, e essa navegação foi muito importante para o estabelecimento colonial nas 13 colônias. Importante destacar também os conflitos religiosos na Inglaterra, ligados diretamente à consolidação do anglicanismo. Quando a Inglaterra consolida o anglicanismo, aquela religião onde o rei e a rainha também eram chefes religiosos, quando a Inglaterra consolida o anglicanismo, começa a perseguir os demais grupos religiosos, como os puritanos, por exemplo. Perseguidos, esses puritanos tenderam a ir para a América. E na América acabaram gerando núcleos de povoamento, colonização. Além disso, além desses fatores, temos que apontar também os enclosures, os cercamentos dos campos. Lá na Inglaterra, as terras comunais estavam sendo cercadas para produção de lã, através da criação de ovelhas. Só que, com esse processo de enclosures, os camponeses que estavam nessas terras comunais eram expulsos. Muitos iam para os grandes centros ingleses, os centros urbanos ingleses, mas muitos deles também iam para a América, o que, de certa maneira, acabava estimulando o processo de colonização. Em 1584, foi fundada a colônia de Virgínia por Sir Walter Raleigh, ainda no governo de Elizabeth I. Virgínia, na verdade, foi a primeira iniciativa de colonização das 13 colônias inglesas. Esse grupo de colônias tinha uma peculiaridade: a existência de 2 sistemas de colonização diferenciados para o mesmo grupo de colônias. Primeiro, são as colônias de exploração, mais ligadas à região sul. Entre as características principais dessa colonização de exploração, nós temos a presença de um latifúndio monocultor, ou seja, da grande propriedade especializada em apenas um gênero. Além disso, nós temos que destacar a característica de que essa produção era voltada para o mercado externo, voltados para a Inglaterra. Entre os principais produtos, podemos destacar o tabaco, o arroz e o algodão para as manufaturas inglesas. Não esqueçamos da Revolução Industrial. Além das colônias de exploração mais ao sul, nós temos o grupo de colônias de povoamento mais ao norte. Essas colônias de povoamento tinham o objetivo de tentar reproduzir as características da Inglaterra, por isso eram chamadas de Nova Inglaterra. As características fundamentais dessa colonização de povoamento são, principalmente, a presença da pequena e da média propriedade, especializada na produção de hortigranjeiros. Além disso, temos que destacar que essa produção é voltada para o mercado interno, uma produção de subsistência. E entre as principais formas de mão de obra, nós temos a mão de obra assalariada e a servidão por contrato. Você sabe o que é isso? Muitos ingleses que manifestavam interesse em vir para a América não tinham dinheiro para a viagem. Bem, muitos proprietários dessa Nova Inglaterra, dessa colonização de povoamento, ofereciam pagamento da viagem e, em troca, esse inglês trabalharia por um tempo determinado como servo. Após o fim do contrato, esse servo deixaria de ser servo e passaria a ser livre. O desenvolvimento de manufaturas coloniais nas colônias de povoamento é o nosso último item a ser destacado. Essas manufaturas eram alimentadas por um mercado consumidor em ascensão devido à mão de obra assalariada, a presença dos trabalhadores assalariados. Vamos falar num conceito, que é o conceito de negligência salutar, aplicado às 13 colônias. Quando nós falamos em negligência salutar, estamos nos referindo à negligência que a Inglaterra tratou os colonos, as 13 colônias, principalmente no século XVII. A Inglaterra foi negligente principalmente porque estava envolvida no século XVII em revoluções, na Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Por isso, não pôde atuar de maneira eficaz no sentido de ampliar as restrições mercantilistas sobre as suas colônias. Essa negligência foi salutar, foi saudável, porque permitiu um relativo desenvolvimento dessas colônias. Temos que falar ainda que existe um fator relacionado a essa negligência salutar, que é o comércio triangular no Oceano Atlântico. Os colonos faziam um comércio triangular, onde levavam rum,
oriundo das 13 colônias, das manufaturas das 13 colônias, em direção à África, em seus próprios navios. Na África, trocavam esse rum por escravos.